irmão descobriu que o irmão tinha essa chamada para missões e acabou aceitando essa chamada para a sua vida? Então, Wesley, para te responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho à minha história de vida. Eu sou brasiliense de nascimento, mas minha família é nordestina, meus pais são maranhenses, eles migraram naquele êxodo nordestino para a nova capital, nos anos 70. Aí eu nasci em Brasília, e eu cresci fanático, como a maior parte dos brasileiros, fanático por futebol. Eu queria ser jogador de futebol a todo custo, e só pensava nisso. Então, a minha disciplina favorita, eu costumo dizer que se eu não tivesse conhecido Jesus a tempo, eu não tivesse me apaixonado pelas escrituras e pela teologia, eu teria caminhado para ser professor de geografia ou história, que são duas áreas que eu gosto bastante, que eu pesquiso bastante. Mas eu tinha um mapa mundi que minha mãe comprou com um mascate que passava vendendo lá no bairro que a gente morava, e ele girava assim, então ele tinha todos os países, e eu cheguei a decorar naquela época, enquanto criança, a capital de cada país do mundo. É claro que o mapa na época não era igual o que a gente tem hoje, né? A União Soviética não existe mais, outros países do leste europeu, mas eu cheguei a decorar todos os países que tinha naquele atlas, na verdade, que era, girava ele, aí dava a capital e o país, onde ficava, a Ásia, e eu sempre gostava. As aulas de geografia, para mim, eu sou o cara das humanas, geografia, história, eram aulas sensacionais. E nessa de querer ser jogador de futebol, aconteceu duas coisas interessantes em relação à minha conversão. Primeiro, que eu não gostava de crente, eu detestava crente, eu não era católico praticante, minha família era nominal, boêmia demais, e eu não via sentido na igreja católica também, eu não via sentido em outras religiões, cheguei a ser convidado e tal, fui em reuniões espíritas e tudo, mas ali na minha adolescência não conseguia me encontrar, e eu tinha profundas crises existenciais. Um dia, Deus usou a coisa mais improvável do mundo para poder gerar no meu coração o desejo de ir a uma igreja. Eu fui a uma igreja batista, onde eu me converti, no centro de Brasília, que foi um irmão que estava afastado da igreja, e ali ele estava fumando um baseado, perto da minha casa, e ele tinha memorizado muitos versículos, e na loucura dele, ele começou ali a falar muito sobre Apocalipse, começou a pregar e fumando o baseado de maconha dele. E quando, e quando eu ouvi aquela mensagem, isso gerou muito temor, porque eu costumo dizer que o Espírito Santo ele precisa da palavra pregada. Né? A palavra pregada é o que gera transformação. O Espírito Santo, Deus escolheu fazer isso. Ele pode fazer a missão sem nós, ele pode cumprir a missão sem a nossa ajuda, mas ele escolheu fazer com a nossa participação. Ele resolveu nos dar o privilégio de participar da missão que é dele. O Deus da missão é um Deus missionário. Então, nós ali fomos alcançados ali, né? Eu fui alcançado pela graça de Deus no momento em que eu cogitava até suicídio, já tinha um colega que tinha se suicidado, e eu ali com 15 anos entrei numa igreja, e ali o Senhor me alcançou e nunca mais me largou. Então, aquele cara que queria ser jogador de futebol e que tinha convites de times do interior de São Paulo, possibilidade de jogar no futebol da Argentina, ele larga o futebol, ele mergulha na igreja, ele vai trabalhar com um grupo de evangelismo, trabalhar com morador de rua, prostituta e tudo. E desde o começo, quando eu entrei na igreja, eu entendia que eu não tinha nenhuma aptidão para louvor, eu não queria ser pastor de pregar em púlpito, eu queria ser o cara que compartilhava isso, e eu comecei a compartilhar com os meus amigos no bairro. Com um mês de cristão, eu já estava pregando evangelho. Na minha imaturidade, na minha meninice, mas eu já estava compartilhando o que Jesus fez na minha vida. Então eu percebi naquela altura que o que Deus queria que eu fizesse, ele não queria que eu colocasse multidões aos meus pés pelo talento futebolístico, né? Eu sou até contemporâneo, por curiosidade, sou contemporâneo do zagueiro Lúcio, pentacampeão da seleção brasileira, jogamos contra algumas vezes
aqui em Brasília, né? Ele da minha idade, eu também da idade dele, eu era centroavante, ele zagueiro, então tínhamos esses embates. Ele se tornou campeão do mundo e tudo, e eu entendi que Jesus não queria colocar multidões aos meus pés, mas queria que eu pudesse pregar o evangelho e que pessoas fossem alcançadas e estivessem aos pés dele. Então, a minha história com missões já começa aí. E muito novo, com 19 anos, eu fui estudar numa missão e fazer um curso de missões, e ali a igreja local me enviou e desde então cresceu esse compartilhar de Deus sobre a África, e eu comecei a orar bastante por África. Esperei 14 anos até ir para a África, fui para outros países antes, e quando cheguei no continente africano, em Moçambique, eu vi realmente que Deus cumpre aquilo que Ele nos chamou para fazer e cumpre as suas promessas.